Capítulo 21. Decadente década. Uma bicicleta cruza as ruas perfumadas de Paris. Mas nem o aroma de croissants e baguetes frescos, saindo dos cafés e adentrando pelo nariz, tranquilizam ou deixam o rapaz que conduz o guidão com uma moça na garupa, feliz. Jean-Pierre, tio de Pauline, está a caminho do ainda calmo sul. Levando a namorada no bagageiro de sua velour Peugeot azul. É começo de ano, janeiro, e a carne começa a ser racionada no país inteiro. Longe dali, novos guetos surgem na Polônia. Desespero e grande confusão na Nova Babilônia. Fevereiro. Pauline e família fecham as portas do apartamento alugado em Toulon, como as montanhas em busca de novo tempo bom. Permeado de pedaços de dias claros entrando pelas janelas e um piano deixando escapar belas notas suaves no som. A mãe comprara porque podia, mas não sabia tocar. Pauline se arriscava e já parecia ter o dom no dedilhar. Um instrumento preto, de ébano, com pedal de cobre trabalhado e em cima adornado por 2 candelabros. A paz morava ali. Ao passo que, do outro lado, um plano terrível saía do papel e era executado. Na Polônia, um lugar conhecido como o inverso do céu, ficaria pronto para receber inocentes, condenados, à mercê do diabo. Em 21 do segundo mês de 1940 começam os trabalhos de construção do campo de concentração de Auschwitz. Maior símbolo do holocausto nazista que iria existir. A filial do inferno seria ali. O mal anda depressa. Um estrategista de Hitler mostra planos de invadir a França pela Ardenas, uma floresta, na divisa das nações. E sem mais reuniões começa as ações. Enquanto uma bicicleta, em pedaladas apressadas com coragem, continua sua última viagem. Capítulo 22. União e traição. Notícias ruins chegam rápido. A cavalo. Ditado que todo mundo concorda. Mas a última veio em 2 rodas. Jean e a namorada conseguiram chegar às montanhas de Toulon, guiando-se pelos montes Coudon e Faron, partindo da cidade Luz, escapando das barreiras e já avistando trincheiras nas estradas. Muitos dias de jornada. 840 quilômetros de distância aproximada. Cansaço, alívio e notícias do grande conflito na bagagem, alimentando novamente momentos de apreensão em Pauline e família que ainda estavam em vantagem, parecendo viver uma miragem. Uma vez que França e o Reino Unido fecharam um acordo para nenhum país buscar a paz com a Alemanha, já a partir daquele mês de março, aumentando a pressão sobre a nação, como disse o tio nos poucos dias que ficou lá, de passagem, indo embora para a casa de parentes de sua companheira também avisar. Momentos de alegria no reencontro e tristeza na despedida, incerta se haveria outro. Era a primavera. Estação que jamais combina com guerra. Porém, outra vez, o mal não espera. E em 18 de março a Itália fascista, liderada por Benito Mussolini, entende como oportuno momento, concorda com Hitler e entra na batalha. Pela semelhança com o regime de Adolf, o pacto de aço com os germânicos está configurado e a crueldade se espalha. Nazismo e fascismo do mesmo lado. Aos olhos do divino, um grande pecado. Junção que causaria uma separação drástica e traumática para nações amigas. A paz, entre Itália e França, cedia lugar à briga. No futuro ainda complicaria mais uma outra união. Por enquanto, para o embate, o italiano Ernesto parecia pronto. Mas, a francesa Pauline, não. Capítulo 23. Desilusões. O trabalho liberta. É o que foi grafado, como inscrição, adornado no arco da porta de entrada de Auschwitz, na fria Polônia, desde 20 de maio de 1940, quando foi aberto o campo de concentração. O significado da expressão era uma ilusão. Ali, a tortura ganhava forma sem distinção. Velhos, bebês, crianças, adultos, homens e mulheres recebiam o mesmo tratamento. Desumano. Local de convivência e experiências macabras propagando a ideia da perfeição dos puros arianos. Todos os excluídos na mesma casa. Ali, o sonho perdia as asas. Lento, passava o tempo.
Geograficamente a nuvem negra avançava. Tropas alemãs ocupavam o norte da França, através de Amiens. Um êxodo se formava, e Paris também começava a ficar sem ninguém. Enquanto ainda no rastro dos bons ventos, ao sul, após as notícias trazidas pelo irmão, o pai de Pauline decide pegar a família, sair das montanhas e voltar para a cidade mais baixa em Toulon. Ação e decepção. O tempo havia mesmo mudado. A prova veio numa simples ida a um pequeno mercado. A venda era de uma família de descendência italiana, como muitos lá. Amigos, desde sempre, convivendo como irmãos. Passando a ser proclamados inimigos desde que a Itália se uniu à Alemanha na declaração. Um golpe forte para ambos os lados. Um clima tenso, sem culpados. Olhares atravessados, já não sabiam mais como se encarar. Estranheza. Poucas palavras. O silêncio a gritar. E uma simples lata de azeite, no meio do caminho, mostrava que se água e óleo naturalmente não podem se misturar, uma guerra que mata o amor e dissemina o ódio, forçadamente muito mais coisas pode separar. Capítulo 24. O mundo marchando. Aviões alemães sobrevoam Paris. 3 de junho. Bombas são lançadas. Onde caem, não sobra nada. Estava em curso o que Hitler sempre quis, vingança. Na veia, no sangue, contra a liberdade, igualdade e fraternidade, estampadas na bandeira da França. E Mussolini seguia o caminho. Cercando o país por baixo e comemorando o avanço com queijo e vinho. 21 de junho. A Península Itálica, empolgada, também declara guerra ao Reino Unido. O mundo vai se dividindo. Aviões britânicos reagem bombardeando cidades do país da bota. O governo francês é forçado a se mudar para Tours, no centro do território, por ser mais seguro e a paciência se esgota. Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul descem do muro, se dizem contra a Itália, e preparam suas tropas. Empunhando seu lança-chamas, vindo do fundo do pelotão de um jeito desajeitado que nem se fosse uma mangueira apagaria uma fagulha sequer se lá houvesse, vinha um soldado itálico Ernesto como último recurso da guarnição. Bem diferente de como conduzia seu bandolim, acertando nota a nota no coração de quem há tempo se encontrava longe de casa, nas horas de descanso, com emoção. Por isso nunca matou ninguém com o cuspidor de fogo. Mas deixou muitas que o escutava, caídas e ardendo em brasa na linha de frente da banda do exército em que tocava. Com botas devidamente engraxadas que assoviavam aos passos e seu uniforme trajado de forma orgulhosa fazendo um dueto perfeito com o tilintar de uma medalha glamourosa. Só quem passou sabe que os sons da guerra são inesquecíveis. E que por mais planejada que ela seja, existem coisas imprevisíveis. Capítulo 25. Uma real ficção. Trágico Amanhecer. É o nome do filme em cartaz no cinema que Pauline vai ver. Apesar de ainda menor de idade, consegue entrar na sala que não é mais matinê. O ator Jean Gabin, galã francês, interpreta um simples trabalhador que acaba assassinando um homem em seu próprio apartamento e fica sem saber o que fazer. Apavorado, permanece intocado no local enquanto a polícia e curiosos o cercam tentando fazê-lo descer. Memórias de um passado mal acabado vão se misturando a um presente conturbado que vai sendo revelado na ficção. Pior é a realidade mostrando as novidades das conquistas alemãs nas francesas cidades que passaram no intervalo da sessão. Se no filme se descobre que a vítima tem um comportamento imoral e manipulador, nas cenas verdadeiras fica clara a insolência de um real culpado ditador. A capital do país ocupada pelo exército de Hitler e o governo francês recuando outra vez em 14 de junho. A raiva fazia cerrar os punhos. Ver a nação dividida em dois lados, sul e norte, e antigos heróis da Primeira Guerra, Pierre Lavat e Philippe Pétain, o marechal, mudando de lado, abrindo as defesas da pátria, era como a morte. Mais soldados germânicos ocupando Lyon. Era preciso ser forte. Além de contar com a sorte. E uma nova luz se acendeu, ao ver que no dia 18 o general Charles de Gaulle formou o Comitê da Libertação Nacional. Um governo francês no exílio, para resistir ao martírio e lutar até o final.
Nem tudo estava perdido. O filme acabou, a cortina se fechou, para casa, as recentes notícias Pauline levou, mas um novo hostil capítulo estava por vir. Um acontecimento que o mundo, de certa forma, voltaria a assistir.